Saudações a todos. Juntem-se a nós no canal Denis Eliseevich. Todos estão esperando, todos perguntam quando vocês farão uma transmissão juntos, então estou muito feliz com isso. Então façam suas perguntas, vamos trabalhar. Bem, por onde eu gostaria de começar com uma história para fazer uma pergunta. Aqui estão 4 ex-presidentes, Clinton, Bush, Obama e Biden. Eles mesmos iniciaram guerras de forma desastrosa. Também permitiram que outras começassem. Clinton, guerra no Kosovo. Bush, filho, Geórgia, Iraque, Afeganistão. Obama, entrega da Crimeia, Líbia. Biden, a Rússia atacou a Ucrânia. Acontece que todos eles aceitaram, iniciaram ou participaram de guerras, ou pelo menos não as impediram. E só o Trump parou 6 guerras. E agora, pode-se dizer, está para acontecer a 7ª. Então eu tenho uma pergunta. Na sua opinião, quanto tempo vai levar para acabar com a guerra iniciada por Biden e Putin? Eu não queria desanimar, mas acho que se estamos falando sobre a assinatura de um tratado de paz, tudo oficialmente, encerrando tudo, vai levar mais ou menos 1 ano, na minha opinião. Ou seja, você acha que mesmo a primeira reunião, se acontecer entre Putin e Zelensky, pode não dar certo logo de primeira? Na verdade, vou te dizer a minha opinião, e não só a minha opinião. Considere que há ali algumas informações parciais, incertas, mas isso já dá para deduzir, em princípio. Então, qual era a aposta do Zelensky? Inventaram essa estratégia. Não vou dizer se foi o gabinete do presidente ou os britânicos, tanto faz, é tudo igual. Então vocês também pensaram nisso, certo? A imprensa informou que Starmer recebeu conselhos de um diplomata britânico sobre como agir com Trump. Vista o paletó, disseram para alguém que ele estava de camiseta, isso é uma loucura. Para Trump, ele colocou aquele paletó estranho, stalinista. Tudo bem, concorde, elogie. Disseram que em 4 minutos e meio ele falou: "Obrigado, Trump", 8 vezes. Ou seja, foi totalmente diferente do ocorrido no Salão Oval no primeiro encontro. Aceite todas as propostas, não negue nada, nunca diga que discorda, diga que vai pensar e concorda, vai pensar e concorda. A aposta é que Putin não vai concordar, ou seja, Zelensky e outros acreditam que ele recusará o encontro. E assim, depois eles vão mostrar: fizemos tudo, ele não quer, ele é o ruim. Mandem armas, dinheiro, sancionem Putin, vamos lutar por mais 5 anos. Entendi, é isso. A Fox escreveu que Trump apresentou uma visão interna sobre a histórica cúpula de paz de ontem na Casa Branca com o presidente da Ucrânia, Zelensky, um importante líder europeu, destacando sua ousada diplomacia. O presidente Trump destacou seu compromisso inabalável em acabar com o derramamento de sangue e garantir uma paz duradoura, unindo os aliados europeus para liderar de forma destacada a segurança e abrir caminho para uma solução definitiva para a guerra. Você concorda que o principal garantidor aqui é justamente Trump e não os europeus? Sem dúvida, o principal garantidor é Trump. E, na verdade, tudo aqui se resume pessoalmente a Trump, e especificamente aos Estados Unidos. Mas os europeus, eu não quero entender. Nós falamos frequentemente América, mas a administração de Biden e a administração de Trump são 2 grandes diferenças. A Europa de 15 ou 20 anos atrás é bem diferente da atual. Por exemplo, Orbán, Navrodsky, Merkes e Macron representam diferentes Europas. Ou seja, é preciso especificar líderes dos países europeus, da Europa Central e Ocidental, são bem, como Merkes, Macron, não são nada, e eles tentam, são globalistas, Starmer. Apesar de não serem a União Europeia, tentam impor suas próprias regras e seguiram um caminho perigoso. Eu diria até que, de certa forma, eles tentam enganar Trump, é assim que eu vejo, eu percebo isso neles. Houve vários momentos assim. Trump está sentado contando sua versão e depois Merkes. Vamos agora estabelecer um regime de cessar fogo. Vamos nos encontrar de novo daqui a 1 mês, discutir isso, enrolar, conversar fiado, e Trump diz: "Não, vamos na sexta-feira, em 5, 7 dias já vamos nos encontrar." Tudo se resolve rápido nos negócios, mas pedem 1 mês, 3 meses, enquanto Putin ataca e ficamos só olhando ele escalar. E assim continuou. Agora é exatamente isso. Zelensky, 100% de certeza.
Então, vou citar o que disse Trump, confirmando suas palavras que estão na mesa. Um dos cavalheiros disse: bem, vamos nos encontrar de novo daqui a 1 ou 2 meses. Esse foi Merckx. Sim, e Merckx disse sim, e falou 1 mês ou 2 daqui a 1 ou 2 meses. 40.000 pessoas vão morrer, você precisa fazer isso hoje à noite. É uma abordagem bem diferente. Aqui está, agora pergunto, Zelensky está pronto para agir rápido como Trump? Não, eu já disse, ele não vai agir, ele vai apenas fazer jogo de cena. Por exemplo, Putin disse: Zelensky, venha a Moscou para encontros. Isso é típico da KGB. Eles vão agir onde puderem causar tensão e continuar até o fim, antes de qualquer ação. Ninguém aceitaria ir para Moscou, todos sabiam disso. Agora eles estão contando que ele também não vai aceitar outra cidade, que vai impor algumas condições extras. Resumindo, eles não acreditam que Putin vai dizer: tudo bem, eu vou, por exemplo, para Genebra, ou para Roma, ou para Viena. Encontrar Zelensky pessoalmente, sinceramente, não consigo imaginar esse encontro agora. Posso imaginar um formato engraçado, como o que ocorreu em Istambul, entre as delegações, com Trump correndo entre Zelensky e Putin como intermediário, ou até Rubio. Enfim, depois Trump com um, depois outro. Mas duvido muito que Zelensky e Putin façam coletiva juntos. Eu realmente não acredito nisso. Que com Putin vai ter algo relacionado à imprensa em conjunto, eu também não acredito nisso. Bem, Trump e Putin se encontraram e conversaram. Por isso, não é que eu seja cético, mas eu simplesmente entendo bem o que é o escritório do presidente. E eles entendem o que os espera e eles não podem terminar a guerra. Você escreveu no S que Putin pediu à China para ser a garantidora do acordo com os americanos e europeus, e me parece que a China tem a maior ameaça nessa situação e é a instigadora dessa guerra. E você lembra que Yermak disse uma vez, ainda quando Zelensky foi à Casa Branca pela primeira vez, que era preciso consultar ou pedir ajuda à China? Como você interpreta isso? Bom, vou ser sincero com você, por mais que eu não goste, e você também não goste, é meio fraco. Eu acreditava desde o início que essas coisas aconteceriam sem a China e também sem a Turquia, mas a Turquia aqui é apenas um jogador geopolítico. Por isso acho que nas garantias finais, de qualquer forma, tanto a China quanto a Turquia estarão presentes. A China. Neste caso, claro, isso é um apoio para Putin, porque Putin está na toca, digamos assim. Os inimigos, afinal de contas, por mais que os globalistas façam, ainda assim são a civilização ocidental. França, Itália e Alemanha. Sim, o que sobrou dela. Putin parece isolado pelo mundo civilizado e busca outro aliado rebelde, como Lukashenko, que não é seu igual, mas Minsk está sendo oferecida ativamente. Lukashenko tem se esforçado muito no último mês para se mostrar como pacificador. E para que em Minsk ocorra um encontro final ou intermediário entre Zelensky, Putin e Trump, ou ao menos entre Zelensky e Putin. Por isso duvido que aconteça sem a China, já que, como você disse, ela é um dos maiores beneficiados. 100%? Por isso sim. Então, como você acha que vai ficar o mapa da Ucrânia depois do acordo final? Qual é a sua opinião até onde cada lado está disposto a ir? Obrigado. Eu posso te contar qual foi a combinação que eles planejaram. Eles planejaram uma combinação. Isso agora é permitido por lei e constituição. Eles estão nos territórios sob nosso controle. Segundo o mapa atual, em Lugansk e Donetsk vão redesenhar, e alguns na região de Dnipropetrovsk vão fazer. E dirão: você controla tudo isso. Pode ser um acordo ou uma forma do Putin depois dizer aos russos: olhem, todo o Donbass é nosso. Não sei, mas obrigado. Isso vai acontecer. Eles estão planejando e agora é o principal assunto no gabinete do presidente. Há essa opção, né, que a Ucrânia entrega completamente, né, entrega tanto Donetsk quanto Lugansk, e o Putin sai completamente de Zaporizhia e Kherson. Você acha que isso é realmente possível ou não? No pacote todo, se, por exemplo, o idioma russo for oficial e houver rejeição de perseguição à igreja, à religião, neutralidade, tenho certeza que sim, com essas condições. Ou federalização, por exemplo. Ou seja, dar uma carta específica, não uma vantagem, mas algo ainda não apresentado. Acho que, ao contrário, isso seria bom para nós, para a democracia e o futuro.
O que é federalização? É uma descentralização extrema. O que é a língua russa? Não sei, não estou falando disso. O segundo idioma oficial do Estado, não do Estado, mas um ucraniano oficial. Mesmo agora, metade do país fala russo. Vamos ser honestos. Há 10 anos, 95% das pessoas na Rada Suprema discursavam em russo e a televisão era 90% em russo. Ninguém morreu, nada de terrível aconteceu. Neutralidade? Então, nós já somos um país neutro de fato. Ou seja, só precisamos pegar a realidade e registrá-la. Tudo isso será registrado na Constituição ou em novas leis, encerrando os conflitos para sempre. Ou seja, não vão aparecer novos Mandziuk, outros provocadores, Nitsoi, Farion e todos esses outros que vão agitar a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional. Todos esses produtos vão agitar a sociedade e criar discórdia. Eu faria propostas assim, mas eles acham isso. Agora todos deixam de lado o interesse e as pessoas se interessam mais pela língua russa do que pelo território. Vou te dizer, esses patriotas profissionais... Eu entendi. E pode-se dizer que federação é um sinônimo da palavra república, certo? Se olharmos dessa forma... Você quer dizer cada federação funcionando como uma república separada? Bom, mais ou menos isso. Sim, mas essa formulação da questão, essa interpretação só vai agravar as coisas. Eles vão dizer que estão destruindo toda a Ucrânia para a felicidade e vão associar isso ao separatismo. Discordo totalmente e insisto até o fim, usando propositalmente a palavra federalização. Gostem ou não. Eu entendi a pergunta direta. Quando serão as eleições? Outono de 26 ou primavera se tivermos sorte, mas talvez só em 27. 26 ou 27, digamos. Este ano, com certeza, não. Não, está sendo adiado. No X, você disse que a Grã-Bretanha anunciou um novo pacto para ajudar a Ucrânia nas primeiras eleições pós-guerra. Hoje, em Londres, foi assinado um acordo entre a Comissão Eleitoral do Reino Unido e a Ucrânia. Em essência, Londres oferece ajuda para aprimorar as práticas democráticas da Ucrânia e organizar as primeiras eleições após o fim da guerra. Ou seja, os globalistas estão puxando a Ucrânia de volta para o seu controle. Correto. O que Trump destruiu, agora a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional decidiu bem, vamos dizer assim. Não pessoalmente, mas os serviços britânicos de Starmer decidiram assumir o controle. Isso também vai afetar as ONGs dessas organizações não governamentais que se infiltraram e os melhores propagandistas. Ou seja, ninguém mais financia qualquer um, só selecionam os melhores, já que as estruturas existem desde aquela época. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional faz isso há décadas, especialmente de forma ativa nos últimos 10 a 12 anos. Eles querem isso para eles, sabe como parece? Vou dizer assim, que as pessoas não fiquem ofendidas ou preocupadas, mas, neste exato momento, como preparação para uma nova guerra, é assim que eu chamaria. A Ucrânia está sendo preparada para uma nova guerra. Eles não desistiram da ideia de que a Ucrânia seja um escudo, uma zona tampão, quero dizer, uma zona militarizada, basicamente um campo de batalha entre a Europa civilizada e a Rússia. Lá pode haver morte e sangue, enquanto aqui teremos uma vida tranquila e calma. Vamos aproveitar e enriquecer. Acontece que os globalistas, socialistas, eles não conseguem existir sem guerra porque precisam de um inimigo externo para explorar sua própria população, arrancando dinheiro dela através de impostos. Espremer até a última gota de sangue e assim desviar a atenção. Porque o principal é que o Estado rouba, o Estado é culpado por todos esses pecados. Sim, claro. Claro. Eu tenho uma pergunta. O que você acha, mais cedo ou mais tarde, a União Europeia, que eu considero meio soviética, pode se desfazer? Esse destino pode esperar pela Rússia também? Tenho uma pergunta. Quem vai se desfazer primeiro? Fiz até uma enquete sobre isso. Conto o resultado depois da sua resposta. Você acha que a União Europeia vai acabar antes da Rússia, certo? É o que entendi. Sim, eu acho que a União Europeia não vai se desfazer assim. Não vai se desfazer. Para dizer a verdade, não existe uma organização, estrutura ou união maior assim. Eu acho que está esperando uma reformulação global muito séria. Isso ainda será chamado União Europeia, mas funcionará por outros cânones,
como foi originalmente planejado, não como se tornou nos últimos 15 anos. Que pesadelo. Ontem eu vi um episódio, vou contar para vocês, digamos assim, uma conhecida no Instagram mostrava. Ela mora em Mônaco, trabalha lá em uma estrutura séria. E estavam andando pela rua, e uns selvagens atacaram, começaram a ofender e disseram: vocês, russos, ucranianos, vão ser escravos. Em breve. Ela começou a filmá-los para acionar a polícia e eles tomaram seu telefone. Redatora em Mônaco. Bem, O que está acontecendo, Mônaco? sim, é uma catástrofe. Antes discutíamos Berlim-Londres e agora isso. Na Itália não está muito bem, as coisas na Espanha ainda estão relativamente mais ou menos. O que temos agora? Mônaco, lá onde basicamente se reúnem pessoas muito ricas, as pessoas vão para lá em busca de segurança, de certa forma, tanto financeira quanto pessoal. Veja no que isso virou. Alguém acha isso normal? Não é. Claro, mas acontece que essa mistura de social-comunistas com islamistas é simplesmente explosiva se eles entram no país. O Estado é socialista e depois a sociedade ainda se islamiza e pronto, não existe mais Estado. Ou seja, eu acho que a Europa está em um estado lamentável. Eu acredito que justamente a Ucrânia, se conseguir parar a guerra e construir a economia, vai estar em uma situação vantajosa. O que é que você acha? Sim, mas tem um porém. Zelensky, quando esteve aqui recentemente, anteontem, durante o encontro, ele estava promovendo ativamente a ideia, e os globalistas o apoiaram. Mas não entendi bem alguns detalhes. Resumindo, querem colocar a Ucrânia na OTAN e o resto não importa, só para que entre na União Europeia. Então vocês sabem, o Trump já ligou para o Orbán, perguntou sobre os problemas, e o Trump pode influenciar o Orbán, diferente dos globalistas. Isso me assusta, mas assim podemos acabar a guerra e as pessoas vão parar de morrer. Algum processo político, algum retorno à vida normal. E aí vem a União Europeia, e se a Ucrânia entrar na União Europeia? Vou dizer logo, eu não acredito que isso vá acontecer, mas isso está sendo realmente muito discutido. Seria uma catástrofe imediata. Haveria eleições em Bruxelas, como ocorreu na Romênia. Onde você gastou 100 euros a mais? Vão perguntar. Resumindo, podem obrigar você a se registrar no X ou no YouTube com passaporte e assim por diante. Então, não está descartado que obriguem a receber refugiados vindos dos países árabes. Você se adiantou a mim. Eu acho que são os globalistas. O plano para a Ucrânia é a guerra. E depois da guerra, o próximo passo é trazer essa escória para cá, para destruir o país de vez. O que faltava para a Ucrânia eram só os selvagens. Aí estaria perdida de vez. A Polônia recusou. A Hungria recusou, entende? Quem queria ir para lá pode facilmente ir para a Ucrânia. Você escreveu no X que não pensem que Trump vai entregar a Ucrânia para a Grã-Bretanha assim tão facilmente e que há surpresas pela frente. Acontece que, se analisarmos bem, no fundo Trump ainda não começou a lidar com a situação interna na Ucrânia, ele meio que está tentando parar a guerra externamente. Como você acha, quando é que a ala republicana vai começar a agir para ajudar a trazer ao poder uma ala pró-Trump, pró-conservadora, pró-libertária, dá até para dizer assim? Sim, vou começar do início. Eu escrevi assim porque sei que a equipe do Trump, a administração do Trump, está fazendo um esforço enorme agora. Afinal, como pensam os mais ingênuos, eles acham que Trump precisa do Prêmio Nobel da Paz, mas não entendem que ele vai receber de qualquer jeito por todas as 6 guerras que ele já parou. Isso já é outra questão. Trump precisa deixar um legado, e os Estados Unidos, como potência global, devem pensar no que acontecerá após Trump e qual o sentido de simplesmente parar a guerra agora. A Ucrânia continua sendo esse meio lixão em que Zelensky e seus antecessores a transformaram. Em 4 anos, a América enfrentará essa questão de novo, mas agora será diferente. Além disso, este é o último mandato de Lukashenko e Putin vai fazer de tudo, pois o último mandato significa mudanças globais na região. E é aqui que eu me posiciono. A Ucrânia deve ser um exemplo de concessão de liberdades. Na Europa, alemães, franceses e britânicos ficam surpresos. Poxa, aqui tentam nos prender por causa de postagens. Não podemos usar as redes sociais anonimamente. Tudo o que ocorre na Ucrânia é liberdade total de expressão.
É isso. Agora, a Europa Oriental, como Hungria e Polônia, será exemplo para eles, diferente de antes, quando seguíamos França, Alemanha, Espanha e Itália. Agora, eles vão olhar para nós como referência. Sim, eles têm economia maior e cultura mais ampla, isso é indiscutível. Apoio essa abordagem. A Ucrânia precisa garantir liberdade para ter chance. Tenho essa impressão ao ver notícias e saber de certas informações. Agora haverá disputa para ver qual candidato das forças políticas mais se dedicará à militarização da sociedade. Nós, estudantes, crianças, gestantes e aposentados. Isso é um absurdo. A Ucrânia precisa de liberdade, inclusive econômica, algo que nunca teve. A nação deve se inspirar, deve ver as apresentações dos candidatos, ou ainda mais do presidente, e se inspirar. Assistimos ao Trump, você se inspira. Mais gentil, mais inspirador. Isso sim é um presidente, montanhas no topo, esse é o futuro de vocês. Mas ouvindo os nossos, só dá vontade de encomendar um caixão, nada muda. Você escreveu no X que passou 3 anos tentando derrubar Zelensky e Yermak para que Zaluzhny trouxesse Pachinski. Isso é uma verdadeira tragicomédia. Qual é a probabilidade de Zaluzhny realmente se tornar presidente? Em termos percentuais. Infelizmente alta. Eu acho que uns 70%. Vou explicar a que isso se refere e a decepção. Existe uma empresa líder nos Estados Unidos, da América, a Gallup, respeitada e referência em pesquisas sociais e sociologia, confiável até pela Casa Branca. Eu publiquei isso no meu canal fechado para não deixar as pessoas chateadas por enquanto, mas agora vou contar isso ao vivo. Então todos sabem, eu publiquei isso, mas na Ucrânia isso quase não é publicado. 69% das pessoas são a favor de parar a guerra em qualquer formato. 69%. Bem, se não acreditar no Gallup, então não dá para acreditar em mais ninguém. Em seguida divulgam a pesquisa sobre a confiança em Zelensky. Não é sobre posição política, como eu votaria no Zelensky, mas apenas você apoia o Zelensky ou não. 67% apoiam o Zelensky. Bom, na minha opinião, o Trump tem outras estatísticas. Lá eram 4, se você lembra. Bem, isso é verdade, sim, e 88 também. Mas a questão é como uma sociedade. Talvez 70% querem o fim da guerra de qualquer forma, e ao mesmo tempo 67% confiam em Zelensky, apesar de acharem que tudo está indo mal. Então vocês confiam em quem permitiu e prolonga a guerra, afundou e destruiu o país e não querem encerrá-la. Pois é, e você fala de libertarianismo, aonde eu quero chegar com isso? Esses 30 são meu público, o eleitorado e assim por diante. Acontece que na Ucrânia podem existir 2 caminhos, ou sobre os globalistas, aos quais pertencem Zelensky e o general, e a outra opção é sobre o lado trumpista, o lado conservador, mas aqui a equipe do Trump ainda não lidou com a Ucrânia, então eu acho que tudo ainda está por vir. E o que você acha, afinal, quão rápido é possível quebrar esse espaço midiático para que bem se, digamos, resistir a toda essa maratona e assim por diante? Para ser sincero, acho que o diabo não é tão feio quanto o pintam, e vejo essa tarefa como viável. Mas há uma condição: liberdade de expressão. Eles não permitem isso tão ativamente, porque entendem que liberdade de expressão implica, sabe, como no mundo dos negócios, concorrência profissional justa. Ou você vence os concorrentes, ou perde. E com o que eles podem vencer? Eles dominam o assunto? Vivem de reformas e ideias? Não, só vivem do orçamento, dinheiro e licitações. E claro, eles perderão nos debates de qualquer forma. Portanto, se houver liberdade de expressão, se houver segurança para as pessoas que fazem esse tipo de política, se conseguirmos o apoio da administração do Trump, digamos assim, dos conservadores, se conseguirmos o apoio do Elon Musk, então já não é mais uma questão de dinheiro. Muita gente pensa, inclusive, em entrevistas que dei, que é preciso muito dinheiro, mas isso é um engano. Poroshenko é bilionário, tem grande estrutura partidária e reconhecimento total, mas ninguém assiste quando ele aparece no YouTube. O principal critério é: se você não atrai pessoas sem dinheiro, apenas pelo que é como político, é porque não oferece nada.
Razumkov tentou de tudo. Bateu no saco de boxe, usou um suéter diferente, mudou o penteado, mas as pessoas não escutam, não se interessam, não oferecem nada, não inspiram. É esse o problema, porque as pessoas já estão tão cansadas desses políticos parasitas, já não aguentam mais ver isso. Oleg, mesmo sem entender totalmente, eles sentem intuitivamente que há algo errado. Claro, sim, isso é visível. Bem, como fala Poroshenko e um típico burocrata funcionário, aquele levantar de sobrancelha, estufar o peito, para quem assim, olha, como fala o presidente Trump, ele transmite a informação e como ele precisa necessariamente se empinar, tipo peito para frente e tudo mais. E dizendo ao mesmo tempo coisas tão primitivas. Qual é? Por isso eu acho que chegou a hora dos pragmáticos, né? Como o Trump, que age com base em princípios de negócios, ou seja, o pragmático age pelo resultado, né? Enquanto os políticos são voltados para o processo. O dia deles passou, voaram bem, jantaram em um bom restaurante, ou seja, o que as pessoas precisam não interessa a eles, são dois mundos diferentes. E, por exemplo, como os políticos. Se houver problema, criamos uma comissão, gastamos meses montando, definindo, reunindo e só depois agimos. É assim que funciona. Viu como é com o Trump? Combate aos imigrantes. Então a Guarda Nacional age com rigor. Outras questões são resolvidas assim. Hoje com Putin, semana que vem com Zelensky ou como foi com Merz, que acabamos de discutir. Ou seja, o resultado, sim, claro, o resultado é tudo, claro, e não essa brincadeira. Por isso, nos últimos 100 anos, toda essa política foi uma porcaria, que simplesmente se separam em 2 ou 3 partidos, depois ficam-se revezando entre si e não têm nenhuma relação com as pessoas de verdade. Sim. E isso depois leva a guerras, porque para eles permanecerem no poder precisam provocar irritação externa. Bem, claro, você mencionou o Milei e também escreveu no Telegram que o Milei está fazendo isso de novo. A Argentina alcança mais um superávit primário. Em julho de 2025, o Tesouro da Argentina registrou um superávit habitual de 1,33 bilhões de dólares. Ou seja, agora eu tenho uma pergunta. Zelensky teve a mesma oportunidade desde 2019 de iniciar essas reformas, mas nós não vimos nada disso e já não veremos mais. Vamos explicar para as pessoas, ou seja, para que as pessoas que não entendem muito de economia compreendam o que é superávit orçamentário. Imagine você mesmo, por exemplo, que seu salário é de 5 mil, alguma coisa. Se você não se encaixa, pega empréstimos, usa cartões, fica no negativo ou no zero, mas aqui sobrou, ficou saldo positivo. Ou seja, a renda é maior que as despesas. E claro, quando você tem uma renda maior que as despesas, no nível do Estado, no Tesouro, você pode, em primeiro lugar, reduzir os impostos. Você pode tudo e se sente tranquilo. Na Ucrânia, também era preciso cortar logo os gastos do governo. E durante a guerra, se você já estava tão teimoso, desde 2019, não fez isso durante a guerra, quando então, se não durante a guerra, ainda mais quando você está perdendo territórios, mas essa questão nem é colocada, porque o objetivo deles é simplesmente desviar dinheiro, ganhar dinheiro. Se a pessoa tem esses objetivos, age assim, independentemente do personagem goloboródico que interprete. E aqui, vocês leram o post do Zelensky, eu publiquei uma piada como ele conversou com o Milei e disse: nós vamos estudar suas reformas. Parabéns para você! Isso é engraçado, simplesmente. Oleg, no dia seguinte sai uma mensagem. Ou seja, a Ucrânia vai criar alguma coisa nova, investir mais dinheiro na imagem internacional, ou seja, mais um semi-ministério com orçamento grande, outro buraco negro para melhorar a imagem. Mas que imagem o Zelensky pode ter? Mais um esquema, claro que sim, eles não sabem fazer de outro jeito, eles não são criadores, eles só sabem pegar seu dinheiro e investir em alguns projetos. 90% não vai dar certo, esse é o ponto. E eu acho, sabe... Para quê? Isso é uma forma legal de financiar blogueiros sem cripto ou offshore. Eles investem até em ex e todos sabem disso. Por exemplo, Visegrad 24, uma página pública. Percebo que ele e o Clash Report nunca postam nada contra Zelensky. Eu entendo que provavelmente podemos suspeitar que todo mês cai alguma coisa por isso. Muitos influenciadores, principalmente do mercado de língua inglesa, investem lá. Dizem que Putin investe bastante, assim como Zelensky. E isso, eu acho, é um jeito legal.
E com os seus, Vaticate mantém seus próprios blogueiros. Sim, você escreveu isso no seu Telegram. Eu acho que temos boas chances de acabar com a guerra na Ucrânia. Putin e Zelensky têm uma relação complicada. Vamos ver como eles lidam com isso. Se conseguem superar essa barreira psicológica. Me diga, por favor. Como eu já disse, sinceramente, eu não acredito muito nisso. Um agente da KGB, talvez, ele foi treinado para isso, mas o Zelensky... Eu só posso acrescentar, como eu disse, que o plano do Zelensky é a esperança deles de que o Putin não aceite, mas se a KGB já calculou isso. Se ele mudar o jogo e ainda concordar, só restará brigar com o Putin. Em um encontro pessoal, sair e dizer para o Trump, bem, nem todos conseguem se dar bem. Pode surgir a questão do Trump. Se não consegue negociar, vamos te substituir. E tudo fica resolvido na hora. Lá no X você escreve Trump. Trump escreveu que Netanyahu não é herói de guerra. Acho que eu também, ou seja, Trump no seu estilo. Você acha que Israel deve ser aliado da Ucrânia? Claro, sem dúvida. Eu acho que Israel, Argentina, se falarmos daquela região, é o Salvador. Bem, na Europa, talvez os Países Baixos estejam mais próximos e, de certa forma, a Itália. Vamos torcer por mais líderes de direita. Claro. Acredito que não há alternativa para mudar a situação mundial. Ou seja, só esses líderes globais da direção conservadora libertária, próximos a essas ideologias, devem cooperar. Temos muitos temas militares, especialmente entre nós e Israel, temas econômicos, vamos levantar as estatísticas. Há um grande número de repatriados de Israel vindos da Ucrânia, dos países da União Soviética, temas para cooperação, para todos, há muitos, uma quantidade enorme. Deve haver isenção de visto, livre comércio, tarifa zero e facilidades em economia, área militar e negócios. Mas a principal ideologia, quem está nisso? Como era lá a Liga das Nações, uma nova eu. Ou seja, sem censura nós combinamos quem está aqui. Sem censura, sem pressão, sem escolha, nada disso. Ou seja, simplesmente trazer tudo de volta ao estado normal. Sim, então o Trump escreveu na sua rede social que a justiça está chegando, ninguém está acima da lei, investigações criminais contra Obama, Biden e Clinton devem estar próximas. Eu tenho uma pergunta, você acredita que eles vão chegar até o Obama, o Clinton e até a Ucrânia? Eu gostaria. Lá tem muitos documentos, muitos arquivos novos. Eles agora podem, eles já sabem de tudo, claro, ou estão investigando agora. Com certeza, essas histórias da Burisma, toda essa história com a Burisma, com o filho do Biden, com certeza o Biden e o Obama têm imunidade. Não acredito nisso, mas deles certamente há muitos cordões puxando. Sim? Trump é presidente há só meio ano e as pessoas, especialmente as nossas, esquecem disso. Em 6 meses ele acabou com 6 guerras, enquanto nos Estados Unidos tudo acontece e há uma guerra complicada. Já estamos na reta final, se Deus quiser, tudo se ativou. Essa semana me deixou muito irritado, de verdade, quando eu via ali aplaudiram o Putin, ali ele fez algo errado, que canalha, isso e aquilo. Por que não fizeram? Tiveram 3 anos para acertar, evitar outro Istambul e mais 3 anos depois. Tinham tudo. Biden, influência, força. Onde estão esses europeus? Macron, por que você não impôs sanções antes? Os Estados Unidos da América impõem, mas nós não. Ucrânia, lute sozinha, enquanto continuamos tranquilos, nos rearmamos e lucramos, deixando vocês lidarem com o terrível Putin. Como as pessoas não veem o óbvio? Fico impressionado. Simplesmente usam os ucranianos como peças em um tabuleiro de xadrez. E é isso. Ou seja, geopoliticamente está claro. Bem, hoje o BCIN disse que o Fundo de Investimento para a Reconstrução dos Estados Unidos da América na Ucrânia garante benefícios para os contribuintes americanos, assim como a reconstrução da Ucrânia. E isso também é vantajoso para a Ucrânia. E o presidente Trump transforma o conflito em uma parceria económica, garantindo que os investimentos no futuro sejam rentáveis. Ou seja, praticamente após o fim da guerra, ele transforma a Ucrânia em uma aliada. Se entendi corretamente essas palavras, sabe qual é a minha pergunta? Quais fontes de entrada de dinheiro podem existir depois do fim da guerra?
Esse fundo ucraniano, Além dos minerais, você quer dizer? sim, sim, bem. O comércio é pequeno, mas precisamos de tarifa zero. Eu acho que, por exemplo, se eu estivesse, digamos assim, no lugar de Zelensky, é necessário trabalhar para obter isenção de visto entre Estados Unidos da América e Ucrânia. Com certeza, como mostrou a prática, todos esses ilegais, aqui isso tudo é irreal. Isso não vai acontecer em massa. É preciso realmente fazer isso, é preciso trabalhar nessa direção, trabalhar nessa direção. Você mencionou a isenção de visto. Então, a melhor opção, como sugeriram na MMM, seria se a Ucrânia se tornasse os Estados Unidos da América, ou seja, um dos Estados. Aliás, eu até criei um movimento chamado Partido Americano da Ucrânia, American Party of Ukraine. Para quê? Para destacar para onde a Ucrânia deve seguir em direção à ala conservadora libertária, e só com os Estados Unidos a Ucrânia poderá se tornar uma aliada e, consequentemente, eu acredito que esse Partido Americano da Ucrânia é mais como um movimento, até mesmo para que as pessoas possam se juntar. Aliás, muitos já se juntaram e estão escrevendo. Eu convido todos. Isso não é um partido de fato no momento na Ucrânia, porque não é possível registrar nada, mas unir as pessoas para chamar atenção ao fato de que a Ucrânia é aliada dos Estados Unidos, eu acho que isso é o caminho certo. Então, sabe, eu tenho uma pergunta: quanto tempo vai levar para isso? E eu já te perguntei sobre a questão da informação, sobre mudar o cenário informativo na Ucrânia nesse período. Bem, com a liberdade de expressão de 3 a 6 meses, 3 a 6, acha? sim, Bem isso. Acho que então teremos que incluir as cuecas do Trump na plataforma DIA-X. por enquanto, vocês veem em que direção? Por enquanto, eles querem sua própria rede social, sua própria inteligência artificial, enfim, tudo nos moldes russos, para lavar o cérebro com propaganda estatal, obrigado, e logo eles vão chegar nos mensageiros também, vão limitar as ligações. Resumindo, nós queremos a América no centro da Europa, eles querem a China no centro da Europa, querem construir uma nova, melhor, do jeito deles. E prestem atenção, Oleg, comecei a olhar o chat, um escreveu, sonhadores mesmo, depois me escrevem, ainda bem que você não é o Zelensky. Ou seja, veja, as pessoas estão satisfeitas com tudo, nós somos sonhadores. Então, qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer obra de arte começa com a imaginação e depois passa para a ação, mas eles estão satisfeitos com o pântano. O problema do GELOP é claro. Tenho certeza de que todos esses números são objetivos. Infelizmente, preciso admitir. Rubio também falou hoje, disse que o único líder no mundo que pode conversar tanto com Putin quanto com Zelensky e trazer os dois para uma reunião é Donald Trump. E devemos nos orgulhar de ter um presidente que fará do mundo uma prioridade. Concorda com essa afirmação? Venho promovendo isso há anos, pois sempre foi óbvio para mim e não vejo outra opção. Viu? Falam de você por anos, te chamam de agente do Kremlin, te xingam e no fim tudo acontece como você dizia. Mesmo assim, tudo depende do Trump, toda a esperança está nele. Mesmo assim, a OTAN não será como dizem e Zelensky está bagunçando as coisas. Mas veja, era preciso insistir por 3 anos. Enquanto isso, pessoas morriam aos milhares e milhares. Não, tudo bem, está bom assim. Bem, isso é sempre assim. Os socialistas no poder encontram o inimigo errado de propósito, ou seja, desviam imediatamente o pensamento das pessoas para outro lado, claro, absolutamente secundário, enquanto o verdadeiro inimigo está aqui, ao lado, com quem é preciso lidar. E então 70.000 monarcas budistas cambojanos, com retratos de Trump, indicaram Trump ao Prémio Nobel por ter parado a guerra. Ou seja, você vê quais movimentos estão acontecendo no mundo em apoio ao Trump e é muito surpreendente que a Ucrânia esteja se opondo ao fato de que uma pessoa quer trazer uma paz real para a Ucrânia. Toda essa propaganda, o Partido Democrata, socialistas e globalistas destruíram a Ucrânia por 30 anos e continuam, e também no espaço da mídia. Porque eu digo que é preciso se unir e espalhar informação. Inscrevam-se no canal do Denis Elizayevich para que sejamos mais, como disse Javier Milei, quanto mais de nós houver, menos deles haverá. Isso é um fato, é um princípio simples. Vou complementar, Oleg. O Gallup pesquisou a opinião dos ucranianos sobre o governo americano, UGU.
Então, agora 82% dos ucranianos não suportam o governo americano e a América. E eles registraram que, há 5 anos, o índice de aprovação era muito maior. Ou seja, eles odeiam o Trump, entende? É um paradoxo atrás do outro. Ainda não entendi essas pessoas, estou tentando, mas ainda não entendi. Como os democratas na América não têm mais pelo que lutar sem líderes, a ideologia já foi totalmente para a esquerda, a ideologia islâmica, e eles já não têm mais com o que se opor. A única coisa que eles podem fazer é gritar alto, gesticular e culpar Trump por todos os pecados. E o fato de que eles levaram a América à beira do abismo, isso ninguém, nem eles mesmos mencionam. Deixar entrar 20 milhões de imigrantes, isso é coisa de sabotadores declarados e, na minha opinião, é simplesmente uma gangue, uma máfia que queria destruir a América e todo o mundo ocidental. É por isso que sim, concorda que de fato no futuro até os Estados Unidos vão precisar da Ucrânia? Porque do ponto de vista geopolítico, se tanto a Europa quanto a Rússia desmoronarem, a Ucrânia acaba se tornando uma espécie de ilha de liberdade no espaço euroasiático. Sim, a geopolítica está ali, entre Rússia, China e Europa. Na verdade, ainda é um país muito grande. Obrigado. Quociente de inteligência alto, sempre digo sim. Comparado aos selvagens que deixam entrar em todo lugar, é como céu e terra, um Zaporozhets contra um Tesla. Qual o problema? Claro, isso é necessário e ainda podemos oferecer muito mais. Mas, entende? Se fosse um presidente certo, tudo já estaria funcionando, mas e se ele apoiasse os globalistas? Se ele apoiasse a Kamala Harris? Então, agora o resultado é que nós apoiamos o Trump, eu ainda estava em Kiev, apoiei o Trump, eles apoiaram a Harris. Quem ganhou, quem perdeu? E se vocês tivessem apoiado o Trump, e não só da boca para fora, mas realmente entendido essa ideologia, a guerra já teria acabado há muito tempo. E todo o resto? Entendemos perfeitamente o propósito disso tudo. Como posso votar em democratas ou socialistas? Ou a pessoa é doente ou não tem cérebro nenhum para assinar algo assim contra si mesmo? Já existe uma sentença. Como Javier Milei diz, se um socialista senta na sua frente, ele não está apenas dando a opinião dele, ele quer te matar. Na verdade... Sim, sim, sim. E aí todo mundo critica que o Trump apertou a mão do Putin e assim por diante. E aqui eu tenho uma foto onde todos os presidentes, incluindo o Clinton, o Bush e o Obama, sim, eu vi, todos apertam as mãos, então eles sempre, sabe, enfatizam isso para desviar a atenção. O Trump falou bem. Ele disse que mesmo se nas negociações eu conseguisse que a Rússia entregasse Moscou, ainda assim seria o vilão. Sim. Sim, isso é uma doença, eu chamo isso de trumpofobia, não tem outro jeito de dizer. Sim, sim. Uma pergunta interessante para você. Elon Musk vai participar das eleições de 2028? Ontem, o Wall Street Journal escreveu que ele está em um relacionamento muito bom com J.D. Vance. E não é que ele tenha desistido da ideia de uma terceira força, mas está pensando muito nisso e, por enquanto, está concentrado nos negócios nas suas empresas. Acho que ele entende a complexidade da tarefa, além disso, ele enfrentou algumas dificuldades. Ainda tenho esperança de reaproximação. Afinal, todos devem se unir e, de certa forma, já está na hora de agir contra a impureza. Pelo menos por enquanto. Porque aqui nós ainda temos Vivek Ramaswamy, ou seja, ele pode liderar a força de oposição, porque eu acho que os democratas podem não sobreviver até 2028, o que você acha? Eu não faço ideia do que eles precisam fazer, eu vejo apenas uma saída. Eles precisam voltar a ser como eram há 20 anos, pelo menos adotar aquela política para ter alguma chance. Mas assim, a popularidade deles só cai, todo mundo já entendeu. Além disso, a guerra na Ucrânia abriu os olhos de muitos e revelou quem realmente é quem. E nós já discutimos hoje se esses documentos forem publicados. Todo esse material comprometedor e esquemas deve acabar com o partido deles. Lá é necessária uma reestruturação global. Sim, eu vejo aqui nas redes que nos acusam de estarmos lá. E eles aqui são todos muito espertos, porque nós não estamos lá. Aham.
Bom, e basicamente não vejo mais perguntas assim. Certo, Denis, muito obrigado pela transmissão. Acho que nossos encontros serão regulares, porque estamos fazendo um trabalho em comum, reunindo pessoas de bom senso. Mais uma vez, convido todos para a Plataforma X, tanto para o Denis quanto para mim, e também no YouTube, tanto para o Denis quanto para mim. Como anunciei sobre o Partido Americano da Ucrânia, juntem-se a nós. Esse será mais um caminho. Não descarto que haverá muitos caminhos corretos e bons, que podem apenas se apoiar e fortalecer uns aos outros, porque as pessoas têm atitudes diferentes em relação a uns e outros. E eu acredito que a participação em conversas, em discussões, ainda assim vai aumentar a quantidade de campo informacional e dessa forma expulsar os esquerdistas desse espaço. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Noleg. Até a próxima. Até a próxima.